pessoal, tudo bem com vocês? Você já me conhece, sou a professora Vanessa Santana e hoje vamos ficar juntos em mais um Se Liga na Ciência. Esse é um programa que sempre está trazendo novidades. E você, sabe construir um relógio que não precisa de bateria? Como assim, professora? Um relógio que não precisa de bateria? Isso mesmo, nós vamos construir um relógio movido à luz solar. É um relógio solar. Muito interessante. Esse é um relógio que é usado há milênios, desde os antigos, e ele utiliza conhecimentos de matemática, geografia e ciências. Super interessante, não é mesmo? A primeira coisa que a gente vai ter que montar vai ser a nossa reta de referência lá para a sombra. Então, para isso, eu peguei um pote de sorvete, uma vara de madeira que eu tinha na minha casa, você pode usar um pedaço de ferro, algo que esteja bem retinho, e para isso você vai precisar marcar o centro. O que eu fiz? Esse pote ele já tinha bem uma marquinha no centro, tanto do pote quanto da tampa. Então eu usei essa marcação, perfurei ela com ferro de solda, e aí eu passei a haste. E para ter certeza que essa haste ela estava a 90 graus, o que eu fiz? Eu usei um esquadro, né? Que tem um ângulo de 90 graus, e eu apoiei ele bem retinho e verifiquei se essa haste ela estava a 90 graus e estava a 90 graus. Então, pronto, perfeito. Agora é só a gente ir lá para o sol, colocar essa haste no sol, marcar a sombra que ela está fazendo do comprimento da haste. Então, a gente vai lá no sol, a gente vai marcar isso, e depois a gente vai marcar a sombra quando estiver no mesmo comprimento na parte da tarde. Mas isso a gente vai ver daqui a pouco. Como esse relógio é um relógio solar, a gente só vai conseguir utilizar ele no período do sol. Então, ele vai ter medidas que variam de 6 até as 5 horas da tarde. Vamos ver como é que faz? Então, eu dobrei a folha. E, para isso, esse nosso mostrador ele vai ter que ter a metade da circunferência da garrafa. Eu vou ficar aqui medindo a circunferência? Não. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a minha garrafa, vou posicionar a folha, vou marcar a sobra e vou cortar o que estiver sobrando. Então, ó, já juntei aqui as duas pontas. Eu vou marcar essa sobra com lápis. Vendo como é que faz? E vou cortar essa sobrinha. Feito isso, essa é a circunferência total. Se eu vou usar um papel que é a metade, eu vou dobrar esse papel ao meio. E aí, eu vou ter o meu marcador. O que eu vou precisar fazer? Vou usar uma régua, que no caso eu usei o esquadro. A gente vai medir o comprimento. Aqui no meu caso deu 14,5. Vou medir, vou dividir isso aqui por 12 partes iguais e vou marcar. Para adiantar, eu já fiz essa conta e já medi, e aqui está o marcador. Eu vou finalizar com vocês. E aí, o que eu fiz? Aqui está o visor, né, que a gente prendeu com o durex, a marcação lá dentro das horas, tá? E aqui, ó, para poder ajudar a fixar o barbante, eu prendi primeiro essa parte aqui com um palitinho, depois eu puxei a corda, tá? E prendi com um durex aqui em cima, para deixar bem esticadinho. Isso aqui é a nossa garrafa. Outra coisa que a gente precisa preparar é o suporte dessa garrafa. Então, pessoal, para a gente poder fazer o relógio solar, você tem que levar em consideração a latitude e os pontos cardeais. Para a gente fazer o suporte de acordo com a latitude, eu olhei na internet, a latitude do Rio de Janeiro é de aproximadamente 22 graus sul. Então, você vai usar o instrumento chamado transferidor, né? Ele marca todos os graus e a gente vai ter que posicionar isso aqui na parte de baixo e marcar aproximadamente 22 graus. Então, eu fui lá no papelão, botei o meu transferidor e marquei aproximadamente 22 graus, tá? Da régua aqui, se ele tá com nível. De 30 centímetros, um retângulo de 30 por 15 centímetros. E aí você vai fazer essa base. Então, você vai fazer aqui, ó. Pode usar isopor, papelão, o que você tiver. Para prender essas partes, eu usei fito transparente, tá? E aí, agora, a gente vai posicionar a nossa garrafa, vai esperar uma hora cheia, a gente vai lá no sol colocar e aí a gente vai ver como é que vai funcionar. Se esse nosso relógio sem bateria, ele funciona mesmo. Então, pessoal, vamos lá traçar o restante dos nossos pontos cardeais. Então, olhando para cá, né? O ponto da minha manhã. O ponto da minha manhã, que foi às 8h10,
O sol ele nasce a oeste, então está marcado aqui. A nossa sombra da parte da tarde está marcada aqui, então aqui é o leste. Se o leste está à minha direita, o meu norte vai estar para frente. Então aqui agora eu estou tirando, né, o meu aparato que marca 90 graus, para a gente conseguir marcar isso aqui. E eu vou traçar uma linha entre os meus pontos oeste e leste. Para isso eu usei um cabo de vassoura, porque a sombra ficou bem grande. Então aqui eu vou traçar o meu oeste e o meu leste, marcando aqui o ponto. Vou fazer uma linha no meu chão. Então, pessoal, agora eu vou pegar aqui, construindo o meu compasso de barbante. Peguei aqui um pedaço de barbante grande, certo? Dando um nó aqui no lápis, que foi assim que eu marquei o chão. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aqui, marcando o tamanho do barbante, que é o tamanho do meu braço. Eu vou marcar aqui mais ou menos a metade, certo? Eu vou marcar um traço em cima, um traço embaixo. Vou pegar esse mesmo tamanho de barbante e vou fazer isso com ponto leste. Então aqui eu tenho um ponto e agora eu vou marcar em cima. Opa, faltou um pedacinho. Volta para lá novamente. Pronto. Então, agora nós já temos nossos 4 pontos cardeais. Então, se eu tenho oeste à esquerda, leste à direita, na minha frente está o norte, e aqui onde eu estou sentada é o sul. Então, marcando aqui com a minha régua cabo de vassoura. Vamos lá marcar. Marcando. Marquei. Pronto, nós já temos, então, aqui é o sul. Se o leste está à minha direita, o meu norte está à frente. E aqui é o meu norte. Então, pessoal, agora são exatamente 3 horas. Eu já estou com o meu relógio solar aqui. Então, para a gente poder calibrar ele a primeira vez, a gente vai precisar, né, da hora cheia. Então, a parte alta dessa minha rampa vai ficar apontado para o sul e a parte baixa vai ficar apontado para o norte. Então, eu vou posicionar a minha rampa exatamente aqui assim, ó. Certo? E agora vamos calibrar o relógio para a sombra do barbante bater exatamente às 15 horas. Vamos lá? Eu vou calibrar ele para a posição 15 horas. A minha linha, então, a sombra da minha linha, ela vai ter que estar entre o 14 e o 15. E aí, agora, para a gente ver se ele está funcionando, a gente vai ter que esperar até as 4 horas da tarde. Então, pessoal, eu tô aqui, são 4 horas da tarde e o nosso relógio está lá, ó, na linha certinha, marcando 4 horas da tarde. E aí, pessoal, gostaram do nosso encontro de hoje? Se liga, foi muito interessante, né? A gente foi lá no passado para ver como os nossos ancestrais, eles observavam a hora com conhecimento de astronomia, matemática, geografia e ciências. Então eu vou ficando por aqui, deixando aquele abraço, um convite para você preparar um relógio solar desse na sua escola com a ajuda dos seus professores. Que tal um projeto multidisciplinar? Seria muito interessante, não é mesmo? Um abraço, cuide-se e fiquem em paz. Tchau, tchau.